Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de processo penal. Hoje nós vamos estudar acerca das medidas cautelares diversas da prisão previstas lá no artigo 319 do nosso Código de Processo Penal. Bora lá então? Primeira coisa que a gente precisa falar antes de estudar cada uma das medidas em separado é que antes da Lei 12.403 de 2011, a gente não tinha essas medidas cautelares aqui previstas dentro do Código de Processo Penal. Ou seja, antes do advento dessa lei, a regra era que o acusado permanecesse o processo inteiro preso ou o processo inteiro solto, podendo ser preso preventivamente ou, no caso do inquérito policial, temporariamente. Com o advento da Lei 12.403, a gente institui medidas cautelares diversas da prisão para tornar o cárcere menos desumano e também para possibilitar que o acusado permaneça durante o processo solto, porém com algumas condições impostas a ele, que, claro, se descumpridas, poderão resultar na decretação da sua prisão preventiva. Então, hoje, a gente tem outras medidas além da liberdade plena e da prisão. A gente vem, essa lei traz outras medidas aqui, até para despopularizar o cárcere, como alguns autores costumam utilizar, e para tornar esse cárcere até menos desumano, para o cumprimento dessa pena aqui, o cumprimento durante o processo já menos desumano. Ok? Então, a Lei 12.403 de 2011, ela acrescentou esse rol de medidas cautelares sem esse rigor do encarceramento. Como a gente vai ver, nenhuma delas o sujeito vai ficar preso, vai estar no cárcere. Então, elas não têm o rigor do encarceramento e consistem em obrigações impostas pelo juiz ao acusado. E essas obrigações, elas sempre vão observar as circunstâncias em que aconteceu o delito, as circunstâncias, que se deu o fato, as condições pessoais do acusado também aí serão observadas para o fim de decretação dessas medidas cautelares diversas da prisão. Ok? Uma observação muito importante aqui é que essas medidas do artigo 319 jamais poderão ser decretadas de forma automática, simplesmente impor essa medida. O sujeito está sendo acusado lá por determinado delito, o juiz fala, eu quero que você não frequente determinados lugares. Não. Essas medidas, até para sua imposição, elas devem ser devidamente fundamentadas. Essas medidas cautelares, por mais que elas não apresentem o rigor do cárcere, ainda assim a sua decretação deverá ser fundamentada aqui no processo penal. Não pode ser imposta de maneira automática. E o professor Renato Brasileiro diz pra gente que nesse caso aqui deverão estar presentes o fumus comissi delite, que é a prática da infração penal, bem como uma das hipóteses que autorizam a decretação da preventiva. Vejam que nessas hipóteses aqui das medidas cautelares diversas da prisão, o juiz ele tem a possibilidade de decretar a preventiva. Porém, existe uma outra medida menos rigorosa que vai atingir a mesma finalidade da prisão preventiva. Por esse motivo, o juiz decreta a medida cautelar e não a preventiva. E por isso também que deve estar presente o fumus comissi delite, a prática da infração penal, bem como uma das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, ok? Então, como eu já adiantei para vocês, nessa hipótese aqui das medidas cautelares diversas da prisão, o juiz ele tem a possibilidade de decretar a preventiva. Estão presentes os requisitos para a decretação da preventiva. Porém, ele visualiza que uma outra medida menos rigorosa é capaz de atingir a mesma finalidade da prisão preventiva. Então, se eu tenho uma outra medida menos rigorosa que o encarceramento, é óbvio que eu vou optar por essa medida aqui. Se ambas vão atingir a mesma finalidade, eu tenho que optar por aquela que restringe ao menos possível a liberdade do acusado. Ok? E isso está previsto até lá no artigo 282 do nosso Código de Processo Penal, que diz o seguinte pra gente.
As medidas cautelares previstas nesse título deverão ser aplicadas observando se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação, para a instrução criminal e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais e ainda a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Ou seja, verificar a necessidade daquela medida, se aquela medida realmente é necessária para esse caso aqui, bem como a sua adequação. Eu não posso pôr uma medida muito rigorosa a um sujeito quando eu poderia colocar uma medida menos gravosa a ele, ok? Então, vamos estudar cada uma dessas medidas cautelares previstas lá no rol do artigo 319. São 9, basicamente, as medidas cautelares diversas da prisão. E a primeira delas é o comparecimento em juízo, previsto lá no inciso 1 do artigo 319, que diz o seguinte: são medidas cautelares diversas da prisão. 1. Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar as atividades. Vejam que essa medida cautelar aqui, ela tem como objetivo verificar quais são as atividades que o acusado anda exercendo. O que ele está fazendo da vida? Quais são suas atividades rotineiras aqui? Então, essa medida é imposta para o juiz controlar as atividades pelas quais o acusado vem se mantendo, vem exercendo aí na sua prática cotidiana. Vejam que essa medida aqui, o inciso 1, ele não fixa um prazo, só fala em comparecimento periódico, mas não diz se é semanal, mensal, diário, anual. Ele não fixa um prazo aqui de qual esse acusado deverá comparecer em juízo para informar as suas atividades. Nesse sentido, o professor Auri Lopes Júnior diz que cabe ao juiz determinar essa periodicidade aqui. Se ela seria semanal, mensal, quinzenal, ou ainda, se o caso exigir, até mesmo diária. O sujeito comparecer diariamente ao juízo para informar as suas atividades rotineiras. Então, aqui, uma falha desse inciso 1 é não ter delimitado esse período aqui. Então, cabe ao juiz determinar o período em que o sujeito deverá comparecer em juízo para informar as suas atividades, ok? Cuidado, gente, que é muito comum a gente acabar confundindo esse inciso 1 aqui do 319 com o parágrafo único do artigo 310. Parágrafo único do artigo 310 fala o seguinte: se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato nas condições constantes do inciso 1 a 3 do artigo 23 do Código Penal, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais sob pena de revogação. Esse comparecimento aqui da liberdade provisória é aos atos do processo. O sujeito tem que comparecer a todos os atos processuais que serão realizados sob pena de revogação da liberdade provisória. No inciso 1, é o comparecimento em juízo para justificar as suas atividades. Aqui no 310, parágrafo único, não há justificação das atividades. O sujeito não vai em juízo para justificar as suas atividades, mas é o comparecimento aos atos processuais. E lá no inciso 1, também não é comparecimento aos autos processuais, mas sim em juízo para justificar as suas atividades, ok? Então, muita atenção aqui com essa diferença entre o inciso 1 do 319 e o parágrafo único do 310, ok? Uma segunda medida cautelar prevista lá no artigo 319 é a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, prevista lá no inciso 2, que diz o seguinte: proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações.
A gente sabe, e isso a própria doutrina até traz pra gente, que determinados lugares, a depender do estilo de vida do agente, do comportamento do agente nesses determinados lugares, eles têm uma maior incidência de prática delitiva. Então, se o fato, de repente, foi praticado em um bar, o sujeito arranjou uma briga lá no bar, acabou causando lesões corporais, natureza grave em alguém, e não foi a primeira vez que isso aconteceu, o juiz ele pode determinar que o sujeito ele fique proibido de frequentar esse tipo de lugar, frequentar bares naquele estilo, naquele determinado horário. Então, o juiz ele pode determinar essa proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, justamente para evitar a reiteração da prática delituosa por parte do agente. Muito cuidado aqui, que até o professor Auri Lopes Júnior traz isso para a gente, que essa medida cautelar ela não pode ser apresentada como uma pena de banimento. Você não pode proibir o sujeito de nunca mais pisar lá. Claro, por determinado período, para evitar essa prática, reiteração da prática delitiva, se assim as circunstâncias do ato demonstrarem, ok? Então, a segunda medida cautelar é que o juiz ele pode proibir o sujeito de frequentar ou ter acesso a determinados lugares. Se verificar que pelas circunstâncias do ato pode haver reiteração da prática delitiva. A doutrina aqui, e a gente vai ver até que tem uma outra medida cautelar nesse sentido, diz que para ser eficaz essa medida aqui, para haver um maior controle, seria interessante cumular essa medida aqui com o monitoramento eletrônico. Porque veja, gente, se falar para alguém, viu, você está proibido de frequentar determinado lugar, como que vai ser feita o controle sobre isso? É bem complicado, se a gente também considerar o número alto de acusados que a gente tem, exercer o controle sobre cada um deles se for imposta essa medida cautelar aqui para todos eles. Então, a doutrina diz que essa medida se tornaria mais eficaz se eu cumular ela com o monitoramento eletrônico. Aí eu conseguiria ter um maior controle sobre essa medida aqui. Ok? Uma terceira medida cautelar diversa da prisão prevista lá no artigo 319 do CPP guarda relação com a proibição de manter contato com pessoa determinada, que está lá no inciso 3 do 319, que diz: proibição de manter contato com pessoa determinada quando por circunstâncias relacionadas ao fato. Veja que todos os incisos eles têm que guardar uma circunstância relacionada ao fato, não posso simplesmente impor uma medida cautelar ao sujeito que não tenha relação alguma com o fato praticado. Tem que ter uma relação com o fato para que eu possa impor essa medida cautelar. Voltando então, devo o indiciado ou acusado permanecer dela distante. Qual que é o objetivo aqui dessa medida cautelar? Principalmente proteger a vítima. O principal objetivo dessa medida cautelar é proteger a vítima, que de repente foi ameaçada ou de repente já sofreu lesões por parte do acusado. O juiz, se vê que essa medida aqui vai atingir a mesma finalidade do que decretar uma preventiva, ele decreta essa medida cautelar, do sujeito permanecer a certa distância ou não manter contato com aquela pessoa determinada. Então, o objetivo principal dessa medida cautelar é a proteção da vítima, mas também é proteção de testemunhas. Se de repente o juiz verifica que o acusado está ameaçando testemunhas, coagindo elas a mudar o seu depoimento em juízo, o juiz pode determinar aqui, decretar essa medida cautelar também para proteger as testemunhas, para que essas não sejam ameaçadas, não sejam coagidas a mudar seu testemunho lá em juízo, ok? Uma próxima medida cautelar ainda prevista lá no inciso 4 do artigo 319 é a proibição de ausentar-se da comarca. Tá lá no inciso 4 o seguinte: proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução. Essa medida cautelar aqui, ela visa principalmente a aplicação da lei penal
e a tutela da prova. Então, o objetivo dela é garantir a aplicação da lei penal ao final do processo, bem como a tutela da prova quando a permanência do acusado seja interessante na comarca. Então, o juiz, se de repente verificar que há um risco de fuga por parte do acusado, e essa medida cautelar vai atingir a mesma finalidade de uma prisão preventiva, ele pode decretar a medida cautelar e falar: olha, sujeito, você está proibido de ausentar-se da comarca, sob pena de ser decretada a sua prisão preventiva. Então, o juiz pode determinar isso ao acusado, que ele fique proibido de se ausentar da comarca. Nesse sentido, inclusive, o artigo 320 do CPP diz o seguinte: a proibição de ausentar-se do país será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte no prazo de 24 horas. Então, essa medida aqui pode ainda também ser cumulada, claro, com o artigo 320 lá do CPP, para obrigar o acusado a entregar o seu passaporte, evitando que ele saia do país, que ele deixe o país e depois ele acabe não sendo mais encontrado para o cumprimento da pena. Então, a gente também tem essa medida cautelar aqui, proibição de ausentar-se da comarca, que pode ser acumulada com a própria retenção do passaporte do sujeito, ok? Próxima medida cautelar prevista lá no artigo 319, no inciso 5, é o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o indiciado ou acusado ele tenha residência e trabalhos fixos, que diz lá no inciso 5. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalhos fixos. Cuidado com isso aqui, que essa medida cautelar não se confunde com a prisão domiciliar prevista lá nos artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal. Por que não se confunde com a prisão domiciliar prevista lá no 317 e 318? Porque a prisão domiciliar prevista no 317 e 18 é uma substitutiva da prisão preventiva. Lá eu já tive a prisão preventiva decretada e eu estou substituindo quando preenchidos um dos requisitos do artigo 318. Aqui, na medida cautelar do 319, inciso 5, a preventiva pode ser decretada. Porém, o juiz verifica que, se ele determinar o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, vai ter a mesma finalidade de que se ele decretasse a prisão preventiva. Então, aqui eu tenho a possibilidade de decretar preventiva, mas eu imponho uma medida menos rigorosa. No 317 e 18, que trata da prisão domiciliar, a prisão preventiva já foi decretada. E eu estou apenas substituindo essa prisão preventiva por uma domiciliar quando preenchidos os requisitos do artigo 318, ok? Então, se de repente o juiz verifica, olha, é melhor você não sair à noite, recolhimento também nos dias de folga, ficar em casa, para evitar uma reiteração de prática delitiva por parte do acusado, ele pode determinar o recolhimento noturno do sujeito. E nesse caso aqui, a doutrina também fala que seria interessante o monitoramento eletrônico, até para poder controlar, para ter certeza que o sujeito está em casa no período noturno e nos dias de folga. Vejo que aqui o sujeito ele pode continuar trabalhando normalmente, vai continuar exercendo a sua profissão. Então, não vai atrapalhar em nada o seu dia a dia. Só durante a noite, nos dias de folga, tem que ficar em casa, ok? Uma próxima medida cautelar ainda diversa da prisão prevista lá, esqueci de colocar aqui o inciso, mas é o inciso 6, é a suspensão do exercício da função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira. Isso aqui está previsto lá no inciso 6, vocês podem dar uma olhadinha aí no código de vocês, lá no 319, que trata dessa medida cautelar da suspensão do exercício da função pública.
Essa aqui, segundo o professor Auri Lopes Júnior, ela é a mais perigosa e a mais gravosa de todas. Mas, segundo o mesmo autor e até segundo o Renato Brasileiro, o objetivo dessa medida aqui, também como algumas outras, é evitar o risco de reiteração de prática delituosa quando ela guarde relação com o exercício da função pública. Essa medida cautelar, vejam que ela está ligada a crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. E quando o juiz verificar que se manter o funcionário na sua função poderá haver a reiteração da prática delitiva, ele pode suspender esse exercício da função pública. Mas veja que é uma medida extremamente gravosa, perigosa, que a gente precisa ter a certeza que poderá ocorrer essa reiteração da prática delituosa. Aí, nesse caso, verificando a possibilidade de ocorrência de reiteração dos delitos contra a administração pública, o juiz pode decretar a suspensão do exercício da função pública por parte do funcionário público, ok? Ainda, a gente tem lá no inciso 7, mais uma medida cautelar diversa da prisão, que é a internação provisória. Diz lá o inciso 7 o seguinte pra gente: internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, isso é importantíssimo, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável o agente e houver risco de reiteração. O que isso aqui quer dizer? Quando eu constatar que o sujeito é inimputável ou semi-imputável, nos moldes lá do artigo 26 do Código Penal, e ele tenha praticado um delito com violência ou grave ameaça, e eu verifique a possibilidade de reiteração desse delito, o juiz ele pode determinar a internação provisória. Seria quase que uma antecipação do cumprimento da medida de segurança que é imposta aos inimputáveis e semi-imputáveis no caso de substituição da decisão condenatória. Então, vejam que aqui eu tenho alguns requisitos a serem preenchidos nesse caso. Primeiro caso é que o delito tenha sido cometido com violência ou grave ameaça. Vejo que aqui o objetivo é evitar que outros delitos com violência ou grave ameaça sejam praticados. E também o objetivo dessa internação provisória já é buscar a própria recuperação do agente, porque ele vai estar submetido a tratamento médico. Então, desde já, você também já vai buscar a recuperação desse agente aqui. Mas, para que haja essa internação provisória, preciso que seja cometido com violência ou grave ameaça, ok? Uma observação interessante aqui, feita até pelo professor Renato Brasileiro e pelo professor Auri Lopes Júnior, é que esse inciso aqui, ele não faz diferença, não trata da diferença sobre a inimputabilidade originária, ou seja, na época do fato, ou superveniente, ao longo do processo. De repente veio uma doença mental ao longo do processo, ou se ele já tinha essa doença mental e cometeu esse delito acometido pela doença mental. Esse inciso ele não faz essa diferenciação. Se seria somente os inimputáveis lá da data do fato, ou seria os inimputáveis ao longo do processo. Então, nessa linha de raciocínio, o professor Renato Brasileiro entende que aplica-se, essa medida cautelar pode ser aplicada em ambos os casos, tanto ao inimputável da data do fato, quanto ao inimputável superveniente. Em ambos os casos pode ser aplicada essa internação provisória aqui. Mas lembrem, tem que ser praticado com violência ou grave ameaça, por inimputável ou semi-imputável, e haja um risco de reiteração daquele delito. O objetivo, claro, é evitar que outros delitos com violência ou grave ameaça sejam praticados pelo inimputável, pelo semi-imputável, e também já antecipar aqui a recuperação do agente, ok? Ainda como medida cautelar diversa da prisão, lá do 319, a gente tem no inciso 8 o Instituto da
fiança, que a fiança agora também se apresenta como uma medida cautelar diversa da prisão. Diz lá o inciso 8, fiança nas infrações que admitem para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência justificada à ordem judicial. Então, a fiança, com o advento da Lei 12.403 de 2011, ela deixa de ser somente uma medida de contracautela à prisão em flagrante e passa a ser também, agora, uma medida cautelar diversa da prisão. O sujeito, de repente, está preso, eu posso submeter ele à fiança, ao pagamento de uma fiança, ou mesmo ainda o sujeito solto. Se de repente eu vejo que ele está causando obstrução do andamento do processo, eu posso impor o cumprimento de uma fiança a ele e condicionar essa soltura dele ao comparecimento dos atos do processo. Veja que nesse caso aqui eu posso decretar a preventiva, mas eu vejo que a fiança vai atingir a mesma finalidade. Então eu decreto a fiança, condicionando esse sujeito que ele compareça a todos os atos do processo. Então a fiança, ela deixa de ser somente uma medida de contracautela da prisão em flagrante, que antes da Lei 12.403, a fiança servia só lá, foi preso em flagrante, então eu posso arbitrar a fiança, tá aqui a fiança, tchau, tá na rua. Agora não, o próprio sujeito solto pode ser obrigado a prestar fiança e ainda condicionado a comparecer a todos os autos do processo. Sobre a fiança, a gente vai ter uma aula específica para tratar sobre o arbitramento da fiança, quais crimes são afiançáveis e inafiançáveis, quem que pode decretar a fiança, quem que pode arbitrar a fiança. Então não se preocupe quanto a isso aqui, que a gente vai ter uma aula específica sobre fiança, ok? Então, e a última medida cautelar diversa da prisão prevista lá no artigo 319 do CPP é a famosa monitoração eletrônica, que agora está super na moda, que é um dispositivo eletrônico que permite o controle sobre onde está o acusado, sobre a localização desse acusado. Hoje, os dispositivos de monitoração eletrônica são quase, nem aparecem, muitas vezes são usados até no próprio tornozelo, a própria calça pode aparecer por cima, não causa nenhum constrangimento ao acusado. Então, através da monitoração eletrônica, através do sistema GPS, né, a gente pode ter um controle sobre onde está o acusado. Vem sendo bastante utilizado aí, claro, cumulado com outras medidas cautelares para haver um maior controle. Então, a monitoração eletrônica é a última medida cautelar prevista lá no artigo 319, que é um uso de um dispositivo eletrônico por parte do acusado para que o juízo possa controlar a sua localização. Então, gente, essas são as medidas cautelares previstas lá no artigo 319 do CPP. Sempre lembrando que, no caso de descumprimento de uma dessas medidas cautelares aqui, o juiz poderá decretar a prisão preventiva do acusado. Porque lembrem que elas também, o juiz pode decretar a preventiva, mas ele acaba optando por uma das medidas cautelares do 319. No caso de descumprimento, elas poderão ser revogadas e aí decretada a prisão preventiva do acusado. Essas medidas cautelares aqui do 319 também podem ser impostas de maneira cumulativa. Eu posso cumular uma medida com outra. Não é preciso colocar somente uma medida. Não, eu posso cumular várias medidas cautelares, se assim o caso exigir. Ok? Então, por hoje é só. Muito obrigada e bons estudos!